Irmão, hoje é a nossa quinta lição, portanto estamos chegando ao final, de uma caminhada boa. A gente não aprendeu tanta coisa nova, mas a gente foi restabelecendo o nosso chamado e sendo despertado para valores e para atividades que nós realizávamos e fomos nos desviando sem perceber. Hoje nós vamos fazer uma fala mais curta, porque nossa intenção era mesmo dedicar esse tempo de oração. Eu reduzi a quantidade de PowerPoint para a gente ter esse tempo mais calmo. E na semana que vem é o último encontro nosso, sexta-feira, vai falar sobre metas, sobre alvos, sobre projetos. E quem vai ministrar esta lição é o pastor Marcelino. Ele vem fechar para nós. Então será um tempo bem especial, já o convidei, ele já aceitou. É uma boa, hein, Márcio? Seu sala lá, seu cerimonial tá aberto, está disponível? Aí, de repente, o grupo fecha aí com a comunhão, se todos concordarem. Pode passar aí, queridos? Ah, vai ser ali? Liderança excelente. E nós vamos trabalhar com dois textos para começar a falar de liderança excelente. Nós sabemos que algumas pessoas nascem líderes, têm no seu formato, na sua formação, quando você vai estudar sobre temperamentos e tudo mais, você descobre que há pessoas que já nascem líderes, outros vão amadurecendo e se transformando em líderes. Mas nem aquele que nasce segundo o seu temperamento, com a ideia com um perfil de ser líder, ele não está pronto. Líder precisa ser preparado intelectualmente, precisa ser treinado, precisa ser trabalhado, precisa ser confrontado, para ele chegar a um nível de qualidade, especialmente em se tratando de trabalhar no reino do Senhor Jesus. As lideranças precisam ser muito trabalhadas em todos os aspectos. E nós vamos falar sobre isso hoje, e vamos começar de dois textos que eles apontam para os presbíteros, mas, na verdade, é um texto que fala assim, o presbítero precisa ter estas qualidades. Mas alguém que está tendo estas qualidades ou está buscando, é um crente comum, que poderá ser um presbítero, um pastor. Então vamos ver aí em 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 13. Sumiu? Alguém pode ler aí, começando a ler? Fiel é a palavra. Aí foi para a NVI. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser Bispo ou presbítero. seja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitado, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro.
Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, honestos de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Pode passar Tito? Tito 1, a partir do verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, enganadores, e especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinados, famílias inteiras ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Chegou? Até o 10? Então chega aí, foi seguindo. Vamos voltar para o PowerPoint? Então são dois textos ricos, né, que falam de uma liderança, cita presbítero, cita diácono, cita possivelmente esposas de diáconos ou diaconisas mesmo. O texto não deixa claro quanto às mulheres. Põe nas telas, por favor. Pronto. Não pula a tela? Já foi, né? Então, nós vemos que foi distribuído aí essas características em valores morais, mentais, sociais, em características ministeriais. Então, ele vai falar dos valores morais: irrepreensível, boa reputação, uma só esposa, não dado a vinho, respeitável. Valores mentais, características mentais: sensato, controlado, pacífico. Características sociais: gentil, hospitaleiro, não avarento, ter a casa em ordem. E características ministeriais:
experiente, apegado à palavra, apto para ensinar e ser uma pessoa consagrada. Distribuíram todas essas características, esses valores, de acordo com uma distribuição. Daí a gente percebe, meus irmãos, que inclusive a igreja tem isso como um de seus valores. A gente não coloca uma pessoa na liderança porque ela é talentosa, simplesmente porque ela é uma pessoa carismática, ela tem dons naturais muito fortes. Se ela não tiver uma vida moral aprovada, lá quando a gente ensina na sala de membros, a gente fala que caráter é mais importante que talentos. Então, talentos são muito bons. Ter dons naturais é maravilhoso. Ter habilidades naturais é maravilhoso, mas sem caráter, sem ter vida certa com Deus, isso é um problema, isso é um envergonhamento para a igreja de Deus. Então, imagine as pessoas que se apresentam aqui na frente, ministram, os diáconos, a equipe de louvor, se elas não estão com sua vida certa. Não estamos falando de pessoas perfeitas, estamos falando de pessoas que estão crescendo, que estão andando com Deus, mas se não estão com vida certa, elas desonram o Evangelho do Senhor, elas desrespeitam, elas espiritualmente travam a vida cristã, o crescimento da igreja. Então, todos nós precisamos buscar crescimento e isso precisa ser progressivo. Eu não posso dizer eu já estou pronto, estou com 60 anos de idade, nascido na igreja, eu não estou pronto. Eu preciso muito de aprender, eu tenho ainda muitas falhas, e se você quiser saber umas 10 delas, fala com a minha esposa, porque eu não vou me lembrar. Não, elas precisam saber que eu tenho falhas. Perfeição só na glória. Mas os meus colegas também sabem, os presbíteros sabem, é só perguntar a eles. Não há ninguém perfeito, mas eu não estou satisfeito com minhas falhas. Você não deve estar satisfeito com suas falhas. Uma das características daquele que está bem espiritualmente é muitas vezes ele ser orgulhoso por ele ser bem, por ele ser correto, por ele ser íntegro, por ele ser honesto, por ele ser uma pessoa de uma palavra só. E o orgulho não é parte dos valores de alguém que ama Jesus. E muitas vezes nós nos orgulhamos por aquilo que Deus nos deu, é graça de Deus sobre nós. E aí começamos a perder nos valores. Então é importante a gente entender que a gente precisa dessas coisas, sabendo que elas procedem de Deus. Isso não nos faz melhores do que ninguém, isso nos faz pessoas que estão prontas a servir no reino de Deus. Já passou aqui? Agora passou. Então ele vai desenvolver esta fala, o discipulado eficaz irá despertar as pessoas para desenvolver essas características, né? Quando a gente está fazendo o GD, quando a gente faz o discipulado de novo convertido, a gente está trabalhando essas características. No GD, com os líderes que estão participando do GD, há uma oportunidade do grupo interagir entre si nas necessidades das células, das lideranças, e compartilhando dificuldades, e juntos há uma entrega de vida na vida. Depois, o supervisor ele faz um encontro com os líderes de célula, e vão fazer esses encontros individuais. Os coordenadores fazem o encontro com os supervisores e vão fazer esses encontros individuais. É um processo onde a gente está construindo, está trabalhando melhor a nossa vida, melhorando o nosso caráter, melhorando o nosso zelo pela obra,
melhorando o nosso conhecimento, o nosso comportamento. Existe toda uma chamada para isso. Falando em liderança, não se pode pensar numa liderança que não seja uma liderança para ser servo. Podemos ter todas aquelas características, mas nós não tivermos o coração de Jesus, que é uma liderança para ser servo, e Marcos 10, 42, 45 diz, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governadores das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, alguns por todos. Então, note que qual é o conceito do mundo de servo? O que o mundo entende por uma pessoa que é servo? É uma pessoa rebaixada, é uma pessoa que não quer crescer, é uma pessoa... Para o mundo, um líder, ele não pode servir, ele tem que ter o poder na mão. Já no conceito de Jesus, ser servo, ser líder aprovado, é ter capacidade para servir, para se oferecer, para entregar. Jesus fez isso, ele diz, quando ele pega a toalha para lavar os pés dos discípulos, e isto horas antes dele partir para o seu processo de morte e entrega por nós, ele trabalha lá no capítulo 13 de João, e ele vai lavar os pés dos discípulos, e quando ele termina de lavar, o que ele fala? Vocês se lembram que ele fala? O que eu fiz? Não, lá no final. Viste o que eu fiz? Fazei uns aos outros. Então, ele não fez lá uma cerimônia bonitinha para parecer servo, escravo. Ele viveu uma vida de servo. E ali ele terminou praticamente a sua última lição dizendo que os discípulos deveriam ser servos. Nós também deveremos ser servos. Então, no reino do Senhor, nós somos servos uns dos outros. E isso na célula, isso tem um papel sobrenatural, onde todos entendamos que nós servimos ao reino dos céus, servindo uns aos outros, servindo as pessoas com dificuldades, as pessoas pobres, as pessoas humildes, olhar a todos como iguais. A Nininha, a Tadiane, mais a irmã Dilma fizeram uma casa de paz de 7 semanas, irmãos. 7 semanas, a proposta é 4. Por desejo pessoal delas, elas fizeram uma casa de paz por 7 semanas. A pessoa é uma pessoa que está com a enfermidade que possivelmente é ela está perdendo os seus movimentos. Quando eles começaram, ele estava sentado em cadeira, agora ele já não está mais sentado em cadeira, está sentado numa cama, deitado numa cama. Então, a julgar por uma pessoa daquela, para que envolver com isso? E por 4 semanas que elas estiveram lá ministrando, ele permaneceu duro, tem a minha religião, e assim, bem sólido na dureza de coração, bem sólido na dureza de coração. Aí elas firmaram de fazer às 7, oraram por isso. Ontem, quando a Nininha foi, ela falou, eu não acredito que ele vai terminar sem quebrar o coração. E nós oramos, elas oraram, e finalmente este homem lá, acamado, pronto para morrer, entrega sua vida a Jesus. Ele está com aquele negócio na garganta,
traqueostomia. E quando está falando, na verdade, parece que está expelindo o catarro, né? Uma dificuldade enorme. A menininha falou com ele, então faz assim e não. E ele ainda insistia em falar. Terminou chorando. Quem ama o Senhor serve e não procura as boas pessoas, procura aquelas que aparecem na sua frente para servi-las. Então, estamos vivendo experiências novas neste tempo e a gente precisa crescer nessas experiências. Oi. Vale a pena mencionar que às vezes a gente vai para esse tipo de campanha e a gente vai até com o propósito de que o Senhor as cure, né? No caso desse aí, que ela está com uma enfermidade. E na sequência do que você contou, as semanas foram passando e a pessoa continuou no processo de deterioração por causa da doença. Sim. Mas isso não pode abalar a nossa missão e a nossa fé, né? Então, às vezes, a gente está pedindo ao Senhor a cura, está pedindo ao Senhor um milagre, mas o que o Senhor está querendo, o seu propósito para essa pessoa é a salvação dela, né? Então, a gente precisa seguir firme, continuar, porque a gente tem que esmorecer, principalmente que o processo da pessoa não foi de melhora, né? Foi de piora. Aqui é um dado momento que a gente fala isso, não desistir da pessoa de primeira. E domingo a esposa dele vem aqui receber a Bíblia. Estão orando para isso, porque ela não falou que vai receber uma Bíblia, convidou para vir conhecer a igreja. Então são experiências muito grandes, é aquilo que a gente tem o conceito do mundo, eu vou investir em quem pode me dar, eu vou investir em quem pode ir para a igreja, para a minha célula, ou vamos investir para quem precisa de Jesus. Esse é o nosso papel. Um outro aspecto que está ligado a essa ideia dessas qualidades, dessa característica, é que isso leva ao crescimento espiritual. 1 Timóteo 4,15 diz, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu processo. Então, aqui fala do crescimento pessoal. O crescimento do líder precisa ser notório a todos. Nós lemos lá em Timóteo que ele precisa ser notado. Então, um líder que está crescendo, as pessoas observam, e às vezes a gente faz esse questionamento continuamente. Como você era no mês passado? Quando você era 6 meses atrás? Você sente que você cresceu em alguma coisa? E às vezes nós estamos tão estagnados em nosso sistema religioso e a gente não percebe crescimento em nós mesmos. Se nós não estivermos crescendo, as pessoas vão notar que a gente não está crescendo. E você já viu isso? Algumas pessoas novas convertidas, de repente, estão passando na frente da gente. Você já viu isso? Porque elas estão amando Jesus, elas estão apaixonadas pelo que aconteceu na vida delas. Então, elas querem crescer e elas buscam tudo, leem tudo que oferece, leem a palavra, aceita o discipulado, cresce no discipulado, vai para uma sala de escola dominical, faz um curso, está crescendo, está na célula, está sendo discipulada. Então, a gente vai vendo assim, claramente, e ela vai demonstrando o seu crescimento. E às vezes a gente descuida disso. Olha só essa frase, me chamou muita atenção, essa frase do meio. Grandes campeões não surgem nas disputas, mas nos treinamentos. Eu fico observando esses campeonatos, tipo natação, 2 minutos de corrida, 30 segundos, para ser de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Aonde que nascem esses campeões? Em treinamento árduo, 8, 10 horas por dia. E às vezes a gente não quer investir no nosso crescimento espiritual. E a gente perde muito esta bênção. Também o crescimento na palavra de Deus, isso aqui a gente já investe o tempo todo, nós precisamos ser pessoas que leem a Bíblia. O Claudio Miro participa comigo de um grupo de pastoreio, de pastores que a gente lidera aqui na Serra, e eles, os irmãos, pela nossa fala natural, que o Claudio Miro fala, às vezes eu falo, os colegas pastores, eles ficam impressionados
como a igreja é motivada a ler a palavra. E hoje eu quase falei com eles, olha, tem gente que lê a palavra e ora mais do que nós pastores. Tem gente que se ajoelha e não quer se levantar. E tem mesmo, irmãos, tem mesmo. Já chegou a mim, não sei se vocês sabem, um jovem dizendo que já tinha lido a Bíblia 2 vezes no primeiro semestre. Eu li anualmente, por mais de 20 vezes. Nem sei quanto mais. Mas anualmente, o camarada lê 2 vezes? Num semestre? É gente que está comendo mesmo a palavra. Graças a Deus por isso. E a gente precisa entender que sem a palavra nós não somos nada. Se nós não estivermos fundamentando as nossas decisões, sejam elas, irmãos, decisões como, por exemplo, de eleição, sejam elas decisões como no negócio que você está fazendo, sejam elas na questão da família, na questão do casamento, se elas não estiverem sendo confrontadas com a palavra, nós podemos estar tomando um monte de decisões que parecem ser certas, mas não certificamos se elas são bíblicas, porque não somos firmes na palavra e depois ficamos pedindo ao Senhor que abençoe a decisão que a gente tomou sem confrontar se ela era bíblica. Daí uma necessidade enorme da gente trabalhar essa questão de termos nossas decisões fundamentadas nas Escrituras. Efésios 6,18 vai falar da vida de oração, que é uma sequência, né, de quem faz devocional, geralmente faz as 2 coisas juntas. Há algumas pessoas que oram diversas vezes durante o dia. Aqui na nossa igreja nós temos pessoas que não só oram no seu momento de devocional, mas tem vários momentos de oração. E isso é fundamental para a formação de uma liderança segundo o coração de Deus. É alguém que está aprendendo pela oração a crescer na palavra, a obedecer a palavra e a ouvir o Espírito Santo. Irmãos, se nós entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele habita no nosso coração, e nós nunca discernimos a voz dele, temos um problema para resolver. Temos um problema para resolver. Poucas vezes nós ouvimos alguém dizer assim, eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Temos um problema, precisamos crescer nisto. Porque ele está falando, ele fala o tempo todo conosco. Nós é que não discernimos tantas vezes, pensamos que é da nossa mente, pensamos às vezes que é até do diabo, por não discernirmos a voz. Mas vamos crescer em nome de Jesus, amém? Isso aí é uma outra dificuldade. Paulo escreve aos Efésios, enchei-vos do Espírito. E ali é uma ideia contínua, está enchendo do Espírito. E qual é a conceituação que a gente entende que é uma pessoa cheia do Espírito? Normalmente, o que a gente pensa, o que é uma pessoa cheia do Espírito? Me ajudem aí, não pensem muito não é teologia não, é prática. É o pentecostal que fala em línguas, sapateia, e aquele que vem aqui na frente e ora por uma multidão, essa multidão é curada. Mas qual é a forma real, irmãos, que a gente vai descobrir se a gente está cheio do Espírito? É o fruto do Espírito, irmão. Não é a quantidade de vezes que você está falando em línguas. Não é lógico que isso ajuda. Ajuda, claro, falar em línguas é crescimento espiritual, interior. Mas o que demonstra que esse crescimento entrou é na prática dos dons, dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É isso que vai declarar se nós estamos cheios do Espírito. E aí você não precisa ficar com medo de dizer, eu estou cheio do Espírito.
Você pode dizer, eu não estou 100% cheio do Espírito, porque eu sou manso só com os outros, e não lá em casa. Não é isso? Isso aí, cheio do Espírito, em todos os lugares. Essa coisa de ambiente religioso é um estrago para nós, a gente achar que tem que ser aqui. Aí depois que eu saio dali, eu já saio brigando com a família, brigando com os irmãos, falando palavrão, hein? No trânsito, todo mundo impaciente no trânsito, você está devagar, ele te xinga, aí você devolve uma... um filisteu. Então, queridos, eu acho que é importante a gente entender, parar com esta ideia, ter medo de dizer que está cheio do Espírito Santo. Se você está desenvolvendo o fruto do Espírito, você está cheio do Espírito Santo. Mas compreendendo o que Paulo está falando, o texto lá, enchei-vos do Espírito, é um texto que ele é contínuo, é continuamente enchendo, está e continuamente enchendo do Espírito. Então, não estou cheio do Espírito, acabou, não preciso mais. Primeiro que Deus e o seu Espírito, ele é insondável, né? Ele é infinito em seu poder. Então, a gente vai precisar sempre vai precisar e muito. Então, a gente precisa trabalhar isso. A liderança na prática. Alguns hábitos sugeridos pelo livro 8 Hábitos de um Líder, desse camarada aí. Eu escolhi só 3. Na apostila tem mais do que isso, mas nós só vamos trabalhar com esses 3. O primeiro deles é sonhar. Um líder apaixonado por Jesus, ele tem sonhos. E por que ele deve sonhar? Porque sonhar é importante. E quando você tem sonhos, você aumenta o seu potencial, isso ajuda na sua realização daquilo que você está se propondo, ajuda a manter o foco e canalizar a energia quando você tem sonho, quando você tem alvo, quando você tem objetivo. No caso da célula, aumenta o valor da célula, na medida que você sonha com ela, ela se torna importante, prenuncia positivamente o futuro, você está sonhando, você está acreditando, está investindo, então isso traz esperança para o futuro, traz firmeza quanto isso vai acontecer, você está andando positivamente. Motiva os líderes a continuarem persistindo. Se você está levando seguidores com você e você está sonhando, seus liderados vão te seguir. Vão te seguir. Tem um ou outro Judas que vai dizer, não vão correr não, vão ficar aqui mesmo. Mas ele vai mudar, ele vai se converter em nome de Jesus. Três sonhos necessários na vida de um líder excelente. O primeiro é sonhe uma célula saudável. E nós já temos falado muito do que é uma célula saudável. Sonhe com uma célula que cresce. E sonhe com uma célula que se multiplica. Aí na sua apostila há vários comentários de cada uma dessas, sobre célula saudável, sobre célula que cresce, sobre célula que multiplica. Então nós precisamos sonhar com estas coisas. E ao invés, meus irmãos, vamos trabalhar isso com o coração tranquilo. Ao invés de nós pressionarmos os nossos liderados, os nossos discípulos lá na nossa célula, de que nós temos que ser saudáveis, célula saudável é uma célula que convida, é uma célula que tem visitantes regularmente, é uma célula que se multiplica, a gente não tem visitantes, a gente nunca multiplicou, não é esta palavra pesada, é trazer essa palavra de forma positiva para os irmãos, e eles se sentirem animados, se incluir no processo e animar uns aos outros, né? Então, isso é muito importante, esses sonhos. Outro hábito é o convidar. Só dar uma passadinha aqui, porque ele traz ideias importantes sobre convidar.
São passos que a gente já conversou. Muitas vezes, até aqui a gente já discutiu isso. Muitas vezes a gente acha que nós vamos convidar uma pessoa para vir à igreja e ela vem. Nós vamos falar de Jesus para uma pessoa e ela vai aceitar na hora. Isso pode acontecer e acontece. Talvez já tenha acontecido com vocês. Mas não é assim. Esse processo geralmente é fruto de um relacionamento. Então, num processo de um relacionamento, a primeira coisa que acontece é o quê? É você conquistar a pessoa. Conquistar a simpatia daquela pessoa. Depois que ela confia em você, ela sente liberdade de conversar com você, você pode conquistá-la para a célula. Você está relacionando com ela. Depois que você conquista ela para a célula, você pode conquistá-la para trazer à igreja. É um processo que às vezes leva 1 ano. Hein? Ou mais tempo. Ou mais tempo. O Cláudio tem uma pessoa... Nossa, cadê o Cláudio? Ah, está ali. Pensei que já tinha sido arrebatado. Quantos anos que aquele menino lá está com você, aquele que era de Parreiral? 4 anos. Já aceitou a Jesus, né? Nunca veio na célula, na igreja. Nunca veio na igreja. A esposa é muito católica, não é isso? E segura, não é? A esposa também na célula? Mas não se decidiu. Então, é preciso ganhar essas pessoas. Ainda falta um passo. Trazer na igreja e ganhá-las para Jesus. E às vezes leva tempo. E aí entra algumas coisas que são importantes quanto a isso. Se pessoas forem convidadas, virão. Logo, se essas pessoas não forem convidadas, não virão. Se a célula tem visitantes, crescerá e se multiplicará. Crescimento produz disposição, alegria e ânimo na célula. Não é isso? De repente chegam 3 pessoas, 3 visitantes, e se matriculam, e a sua célula começa a ficar diferente, mais alegre, está saindo daquele ambiente de estagnação. Faz com que os membros se sintam parte da célula. Quando os membros começam a convidar, eles de fato estão se sentindo como pessoas efetivas e importantes no processo de crescimento da célula. Então, são razões extraordinárias para a gente pensar nelas. Agora, erros que podem ser evitados. Deixar de orar previamente. Temos o hábito de fazer isso? Vamos convidar uma pessoa, a gente ora por isso? Quando vamos investir, a gente ora por isso? Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar no nosso coração, de levar essa questão de convidar pessoas como uma guerra a ser vencida no joelho. Essa, inclusive, vai orar previamente, a gente estabelecendo as células fixas e a ideia do anfitrião. Essa, inclusive, uma das tarefas do anfitrião é orar previamente pelas pessoas, pela célula, pelo ambiente, pelo visitante. Não que não caiba toda a célula, mas é uma tarefa específica do anfitrião. Uhum. A gente precisa desenvolver ela de novo. Sim. Isso lá atrás, acho que a tarefa de grupo familiar a gente fazia isso. A gente precisa retomar essas práticas. Sim. Então, a gente está aí aprendendo. Aí o item, aceitar não e deixar de convidá-la novamente. A gente não faz isso? Ah, de coração duro, não vou convidar mais não. Então, a gente precisa insistir. Insistir, dar um espaço, continuar insistindo. Falhar em aproveitar momentos oportunos é a coisa que a gente mais perde nas nossas conversas e diálogos nas ruas. Qualquer conversa que a pessoa chegar perto de você é um gancho para você começar a falar de Jesus para ela. Qualquer conversa. Qualquer conversa. Você pode
dizer, olha, isso aí está um problema muito sério, mas eu creio que isso pode ser resolvido e tem alguém que resolve. Qualquer conversa. Ou isso acontece porque muitas vezes as pessoas não conhecem o verdadeiro sentido da vida. Então, qualquer conversa, você pega um gancho e abre uma porta para começar a falar de Jesus ou para começar a interagir, para fazer uma amizade, mostrando quem você é, uma pessoa que acredita em Jesus, deixando sede para prosseguir. Então, aproveitar todos os momentos oportunos. Ser o único convidador, não incentivando os outros. Isso aqui já morreu em nome do Senhor, né? Aquela ideia de que o irmão tem talento para convidar, então é ele que convida na nossa célula. Morreu, cadê o Aldão? Morreu lá na sua célula isso, né, Aldão? Aldão, quando era da nossa célula, ele era responsável para trazer o visitante. Já pensou nisso, Davi? Aldão era o responsável. Se ele não trazia, a célula não tinha visitante. Se não tinha visitante, a gente cobrava dele. Ô, Aldão, você não está convidando as pessoas? Percebe como os nossos vícios, eles se aprofundam? A gente descansa, a gente relaxa, e se não tem visitante, nós não somos culpados, ele que é culpado, porque ele não convidou. Mas graças a Deus nós estamos libertos disso, amém? Bom, o terceiro hábito é a comunhão, e a gente precisa falar pouco disso, porque nós estamos procurando isso, correndo atrás disso, né? Então, comunhão é a essência da vida cristã, comunhão com Deus e comunhão com a igreja. Comunhão precisa ser incentivada, despertada, como quem é que falou aqui logo no início de fazer uma comunhão? Foi Mingau? Fazer um churrasco? Quem? O Márcio. Então, isso é um incentivo. Isso é um incentivo. Hoje, a nossa reunião lá dos pastores, alguém falou assim, que tal a gente comer um churrasco para... Foi Samuel? Foi você, Samuel? Samuel gosta de um churrasco, é uma coisa incrível, viu? Tudo é motivo para fazer um churrasco. Que tal a gente fazer um churrasco para a gente discutir a eleição na semana que vem? Mas é uma provocação para a comunhão. É uma provocação, tudo pode ser uma provocação para uma comunhão. Então, isso é importante, porque, meus irmãos, prestem bem atenção, é João que fala isso. Se nós não amamos o irmão a quem nós vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Então, como se estabelece comunhão com Deus se não estabelecemos comunhão uns com os outros? Então, se nós estabelecermos comunhão uns com os outros, nós vamos entender melhor a nossa comunhão com Deus. E a gente precisa superar essas coisas e a gente está vencendo em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia. Então, olha, boas razões para nós termos comunhão. Aumenta a disposição, o interesse e o envolvimento do grupo. Atrai novas pessoas, ajuda a vincular pessoas às células e à igreja. A comunhão ajuda isso. Cria oportunidade para praticarmos mutualidade, favorece o discipulado e promove o crescimento da igreja. Sugestões para a gente estabelecer a comunhão. Olha só que interessante. Varie sempre as atividades, inclusive o churrasco, viu, Samuel? Mas olha o que ele fala em seguida. Use a influência positiva. Todo mundo topa uma comidinha. Todo mundo topa um café, todo mundo topa um churrasco. Todo mundo gosta de uma comida leve para as mulheres. Mulher não gosta muito de churrasco não, né?
Tem? Atenção, líder, não faça trabalho sozinho. A gente tem falado sempre isso. Delegue funções. Não faça trabalho sozinho. Delegue atividades. Planeje com antecedência qualquer evento. Intercale atividades sociais com reuniões regulares. Então, ele está dizendo que dentro da sua própria reunião, você pode tirar um dia para você fazer uma atividade social, uma comunhão, e não ser obrigatoriamente uma reunião de estudo bíblico. Se você tem pouca oportunidade, esse ativismo, essa correria nos atrapalha tanto, então usar um próprio dia da reunião para você ter uma vivência, ter liberdade para brincar, sorrir, brincar com o outro. Então, isso é extraordinário. Aí, numa reunião dessa, é a oportunidade para você relaxar, divertir e construir e desfrutar da presença um dos outros. Só quando a gente está assim numa comunhão, a gente fecha a Bíblia, não é que a Bíblia é um problema. A gente para de pensar no nosso relacionamento somente com a Bíblia aberta. E a gente para ali, põe um cafezinho, um biscoitinho ou uma carninha lá na mesa, o ambiente fica gostoso, não é isso? Fica bom. E a gente cresce com isso. Então vale a pena, vamos melhorar isso, vamos comprar carne de pescoço, se a gente não pode comprar. Pode não, Luciane? Não precisa comprar picanha, contrafilé. Pode ser uma carne mais barata. O seu grupo pode comprar, aleluia, me convida que eu vou lá. Pé de galinha, ó, o Mengal é mestre no pé de galinha. Ele compra o pé de galinha, ele convida amigos nobres para tomar comer do pé de galinha dele, tá vendo? Hein? Dá problema? Por que dá problema? Amém, irmãos. Vamos orar agradecendo. Semana que vem a gente tem a última reunião, lembrando que o pastor Marcelino vai estar aqui, vai ministrar a lição de alvos, metas, planejamentos, que é uma coisa que a gente nunca fez a nível de célula, né? Então vai ser muito importante esta lição para nós. Pode ser que ele passe exercícios aqui para nós, a gente ter que separar aqui em grupos, para a gente já começar a treinar esta atividade de planejamentos e metas. Do ano sabático, mas sem dar a impressão de que a gente vai parar, né? Porque senão a gente passa essa impressão de que nós vamos relaxar no ano que vem. E nós não vamos sabático é para as atividades ministeriais, mas vai ser um ano interno para as atividades de célula, né? Aí eu só pedi, o papai já te avisou isso, para já mandar essa mensagem, só se lembrando. Então, irmãos, nas nossas decisões que a gente tem tido, conversado sobre investir em célula, nós conversamos no presbitério, na última reunião que tivemos, e decidimos que no ano que vem nós não teremos atividades ministeriais, eventos ministeriais. Nenhum ministério fará evento no ano que vem. Nós queremos focar nas células. Todo espaço que estivermos, se tiver algum evento, é evento de célula. Se um ministério quiser fazer algum evento, tem que ser a partir das células. Mas os eventos ministeriais no ano que vem não terão. Terão sim os cultos, as reuniões de oração, a IBD vai funcionar normalmente. Eu estou falando de eventos, de um final de semana,
esses eventos que às vezes gasta-se um tempo e uma energia enorme, nós queremos concentrar energia para a célula. Nós não vamos ter desculpas, que estamos cansados, que terminamos de fazer isso, terminamos de fazer aquilo. Vamos canalizar e vamos desfrutar de um tempo à disposição do nosso investimento nas células. Amém? Hein? Células e vida, vida na vida, poder investir em visitantes, hein? Bastante churrasco, né? Maravilha. A Cida já está entrando em sintonia lá com o pastor Samuel. Amém. Você pode dar uma palavra de bênção na vida do seu irmão que está aí do lado? Diga para ele, olha, vamos mudar, estamos mudando e vamos mudar ainda mais. Aí isso é gostoso de ouvir. O Tiago ouviu ali que a irmã está empolgada com o tempo de mudança. Isso é uma alegria muito grande, né, irmãos? Mudaremos todos para a glória de Jesus. Seremos todos relacionais. Amém. Me abençoa, Jesus. Acho que vamos convidar a Maísa para almoçar conosco toda semana. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque nós intercedemos pela nossa nação. Obrigado que foi uma reunião mais leve. Senhor, e nós já estamos te agradecendo pelo resultado das eleições. Já estamos te agradecendo porque o Senhor já estabeleceu a tua vontade. Nós continuamos orando, intercedendo, clamando, mas agradecendo, porque o Senhor já fez. O Senhor permanecerá firme no teu propósito. O Senhor não muda os teus propósitos. O Senhor cumpre a sua palavra. O Senhor não tem variação na sua palavra, Senhor Deus. E nós cremos nisto. Obrigado porque o Senhor está nos reapaixonando, está nos levando a crescer na ideia, na paixão. Nós queremos crescer muito mais, nós queremos sair de qualquer zona de conforto. Nos ajude muito, Senhor. Agora leve os teus servos em paz para os seus lares. Que seja um tempo, uma noite de bênção para aqueles que vão dormir direto, aqueles que vão orar na madrugada, os que vão ficar para a vigília. O Senhor esteja abençoando a todos. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus.